Olá pessoal, no vídeo de hoje todas as informações de como fazer uma peça dessa aí para você colocar suas plantas e também ter um lucro aí, uma renda, você que quiser vender, tá? Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve aí no canal. E pessoal, para a massa, 2 medidas de areia para 1 de cimento, eu uso areia fina, por isso que a massa fica assim macia, tá? A gente vai usar esse recipiente, ele mede 35 centímetros de altura. Para esse molde aí, a gente usa areia fina também, é a mesma que eu uso para fazer a massa. Esse vaso já é um vaso de porte médio, digamos assim. Esse vaso será de 39 centímetros de altura por mais ou menos uns 36 de diâmetro, tá? Um vaso desse eu vendo aqui em média 35, 40 reais. Não é uma sugestão de preço, você deve ver o preço aí dos vasos na sua região para você tabelar o preço de acordo com o seu local aí, tá? Tem um vídeo aí no canal de como que faz para tabelar o preço das peças. Aí em volta você pode usar óleo ou também detergente de lavar louça, serve, tem o mesmo efeito. A massa, como eu falei, 2 medidas de areia para 1 de cimento. A quantidade de água você vai colocando aí aos poucos até atingir mais ou menos esse ponto aí da massa. Não tem um ponto específico, não tem como explicar. Então você vai ter que observar o ponto da massa aí fazendo você mesmo, tá? E esse molde de areia, se ele tiver muito molhado, a massa vai ficar caindo. Se ele tiver muito seca, a massa vai ficar caindo também. Então você precisa aí achar um ponto de umidade desse molde de areia. Também você vai conseguir isso praticando, tá? Você não consegue, não tem como eu explicar para vocês aqui essa parte. Você vai aprender fazendo aí, tá? A gente vai usar esse gabarito, ele mede 39 centímetros de altura. No caso o balde mede 35, tem que ficar 4 centímetros aí mais alto para fazer os pezinhos da peça. Pessoal, é aqui que a gente vê a espessura do vaso. Você vê que fica mais ou menos a mesma largura da massa aí em volta da peça. Se você cobrir o molde de areia todo, você não vai conseguir observar essa espessura aí. E você que quer comprar os gabaritos, ainda tem disponível. O link do site de venda está aí na descrição. É pelo aplicativo da Shopee, tá pessoal? Você baixa lá na Play Store ou na loja aí do seu celular, na loja de aplicativos, semelhante ao Mercado Livre, tá? Muito legal, tem os cupons de desconto de frete lá, bem embaixo de onde você coloca o CPF, tem o desconto de frete. Observa aqui que a espessura da peça vai ser essa aqui, ó. Dá uma olhada aí. Vê se está dando para vocês verem direito. Vai ser essa espessura aí, tá legal? Em volta da peça toda. Você fazendo essas duas guias, a de cima e a de baixo, dá para você conseguir definir essa espessura aí mais ou menos igual. Não aparece assim em olho nu, você vendo a espessura fica bem legal mesmo. E agora você preenche o meio com uma camada de massa aí mais fina. Você não coloca logo a massa mais grossa, senão vai ficar caindo. Se você usar a terra como molde, você pode até colocar logo a massa direto. Tem vários vídeos aí no canal que eu uso a terra como molde. Eu não faço esse processo aí de cobrir primeiramente o molde com uma camada de massa mais fina, porque o molde de terra ele é bem mais resistente que o molde de areia, tá? Se você tiver um local aí onde você puder cavar, é dessa terra aí que eu estou falando, e essa terra deve servir para você fazer o molde, tá? Observa que ficou mais fina mesmo, ó. O gabarito ele não encosta nessa massa do meio primeiramente. Agora é só cobrir com uma camada mais grossa já, aí vai evitar da sua massa ficar caindo quando você passar o gabarito. Muita gente me pergunta o que eu uso na massa para ficar assim macia. É só areia e cimento, tá pessoal? Não uso mais nada além de areia e cimento. Areia fina que faz a massa ficar
assim bem macia mesmo. Se você usar areia grossa, você vai ter um pouco mais de dificuldade em dar o acabamento da peça. Provavelmente você vai precisar usar a calda de cimento ou nata de cimento para dar um acabamento mais liso na sua peça aí no final. Quando você finalizar a peça, você passa aí a nata de cimento e passa o gabarito novamente. Aí vai dar um pouco mais de trabalho, mas o acabamento também fica muito bom. Era assim que eu fazia no início. Agora sim, vamos lá usar o gabarito. Você não precisa forçar muito essa mão, pressionar muito contra o vaso, tá? Senão a massa vai cair mesmo, é bem suave. Essa mão que trabalha mais é a que fica girando a base giratória. Essa outra aí só segura o gabarito bem suave. Como eu falei, você não precisa fazer muita força com essa mão que segura o gabarito. Você observa que o acabamento já vai ficando bom nas primeiras passadas. É só você tampar esses buraquinhos que forem ficando, passar o gabarito novamente, que já vai ficar o acabamento muito bom. Olha só como fica o acabamento. Agora é só acertar o fundo aí para a gente fazer os pezinhos da peça. Se você não for fazer os pezinhos, é só acertar o fundo e fazer o furo do dreno. Aproveita aí para deixar o seu like e compartilha o vídeo. E observa aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu estou sempre postando vídeo toda semana, terças e sextas, às 9 da manhã. Tem novidades aí para vocês que querem montar o seu negócio, fazer seus vasos aí para suas plantas, enfim, entre outras coisas. Então ativa aí as notificações, que sempre que eu postar um vídeo vai chegar a notificação aí no seu celular, tá bom? Para não perder nenhuma dica aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. As minhas redes sociais também estão aí na descrição desse vídeo e em praticamente todos os vídeos aí também. Lembrando que tem os vídeos aí no canal de como fazer todos os gabaritos. Tem também o site de vendas de gabaritos, tá aí na descrição também. Você que quiser comprar o seu, ainda tem disponível. E pessoal, essa massa dos pezinhos aí, ela é um pouco mais dura do que a massa normal de você fazer o vaso, tá? Se for muito mole, ela não vai conseguir ficar em pé assim, vai dar uma trabalheira para você fazer. Depois é só passar o gabarito novamente, já vai ficando o acabamento aí final praticamente da peça. Você vê que não tem muita dificuldade. Depois que você pegar a prática aí, é bem rápido de fazer. Você tem uma excelente produtividade, dá para você ganhar um bom dinheiro aí fazendo vasos de cimento. E para cortar a massa, pessoal, o ideal é ter uma ferramenta cortante. Uma faca é muito boa para isso. Se você ainda não sabe como fazer essa base giratória, já tem o vídeo aí no canal de como que faz. Na verdade, são 2 vídeos aí que eu fiz de como fazer um torno usando um aro de bicicleta. Fica bem legal, dá para você fazer umas peças aí muito boa mesmo e já começar a sua produção. Tem vídeo também de pintura, de como impermeabilizar o vaso, do processo de cura da peça. Então tem tudo aí, todas as informações que você precisa. Dá uma olhada aí que praticamente todas as informações estão aí. Isso aqui é muito importante você fazer, colocar uma superfície reta em cima, dar aquelas batidinhas para acertar o pezinho. Quando você colocar o vaso no chão, ele não ficar balançando, tá? O cliente ele observa isso na hora que ele vai comprar a peça. Se colocar no chão e ficar aí mancando a peça, já é complicado. Esse vaso aqui eu vou fazer 2 furos, tá? Se você quiser fazer mais, fica a seu critério aí. Já no dia seguinte, 24 horas depois, você já pode virar a peça, tranquilo. Toma cuidado aí para não quebrar. Você deve virar em cima de uma superfície macia, um monte de terra ou de areia. É o ideal para você virar essa peça, para não correr o risco de estragar o seu trabalho. E esse vaso é muito bom para plantar palmeirinha de porte pequeno. O pessoal compra muito aqui desse vaso. Depois de pronto, ficou assim. Você vê que não é tão difícil de fazer. Basta pegar a prática aí. Não demora muito para pegar a prática.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. As minhas redes sociais estão aí na descrição. Eu espero que esse vídeo seja útil para você em alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!